Olá, vamos avançar na nossa matéria de análise da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde nessa aula nós vamos então partir para o versículo 17 do capítulo 2 e já entrar no capítulo 3, ok? Eu penso que essa e mais uma aula serão suficientes para a gente cobrir todo o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses. Mas antes da gente avançar, vamos aqui lembrar um pouco do que nós vimos na aula passada. E para fazer isso, vamos aqui para o esboço da nossa sessão, ok? Então o apóstolo Paulo começa a sua carta ali com a saudação, e depois do capítulo 1, versículo 2 até o final do capítulo 3, você tem a primeira grande sessão da carta, que é nessa sessão onde o apóstolo Paulo reage às informações que ele recebeu de Timóteo a respeito do que estava havendo na igreja ali em Tessalônica, da situação que a igreja estava ali em Tessalônica. A segunda parte, a partir do capítulo 4, é como o apóstolo reage às questões teológicas trazidas por aquela igreja, ok? Mas nessa primeira parte é onde ele reage às informações a respeito da situação daquela igreja. Basicamente, o que o apóstolo Paulo vai fazer é o seguinte: no primeiro capítulo e no final do capítulo 2, ele vai tratar dos Tessalonicenses, ele vai tentar encorajar os Tessalonicenses diante das dificuldades que eles estavam passando. Provavelmente, o que estava acontecendo? O povo de Tessalônica estava sendo perseguido, eles haviam deixado as suas religiões, os seus ídolos, se convertido ao cristianismo, e eles estavam sofrendo perseguição, tanto da parte de judeus, quanto da parte também de gentios, ok? Especialmente gentios ali, prosélitos interessados na religião judaica. Mas eles estavam sofrendo afrontas, ameaças, perseguição naquela região. E também a imagem do apóstolo Paulo estava sendo denegrida no meio da igreja, provavelmente por esses detratores, por esses perseguidores, por pessoas que estavam entrando na igreja e para desmerecer a pessoa do apóstolo Paulo. E esse é o assunto principal do capítulo 2, ok? Então, no capítulo 1, o que o apóstolo Paulo faz? Ele faz ações de graças pelos Tessalonicenses para animá-los, lembrando a eles da eleição deles, da recepção deles do evangelho, que eles demonstraram um sinal de verdadeira conversão. No capítulo 2, versículos de 1 a 16, você tem ali recordações e explicações pessoais. A ideia do capítulo 2 é onde o apóstolo Paulo recorda o seu tempo junto com aquele povo, dando a eles explicações pessoais em sua própria defesa, ok? E no final do capítulo 2, o apóstolo Paulo volta a defender os seus ouvintes contra estes opositores, certo? Então, no capítulo 2, lembre-se, o apóstolo Paulo utiliza uma série de argumentos que servem para defender o seu ministério, ok? E nós estudamos todos estes argumentos, como a questão da coragem do apóstolo Paulo, a questão também da doação da equipe. Quando eu falo apóstolo Paulo, não é só o apóstolo Paulo, mas Paulo, Timóteo e Silas, toda a equipe, de como eles se doaram, de como eles foram corajosos, de como eles trataram eles como uma mãe, de como eles trataram eles como um pai, de como eles nunca usaram linguagem de bajulação, como eles nunca deram sinais de ganância, de interesse, de posturas interesseiras. O contrário, eles trabalhavam para que eles não precisassem depender. Então o apóstolo Paulo fez várias ponderações em sua defesa. E no final do capítulo 2, então, ele defende os seus leitores. Lá no final do capítulo 12, o apóstolo Paulo diz para eles que aquilo que eles estavam sofrendo faz parte de um contínuo, faz parte de uma semelhança com que os primeiros cristãos sofreram em Jerusalém dos próprios judeus, ok? Então, o apóstolo Paulo
ao enfatizar a semelhança do sofrimento, vai enfatizar também a semelhança daquilo que vai acontecer com aqueles que perseguem os cristãos, certo? Então Deus está acumulando os pecados dos perseguidores para o dia da ira, porque eles não apenas perseguem os cristãos, mas eles não querem que o evangelho chegue a outras pessoas, ok? Então isso foi o que a gente viu até aqui. Agora, no capítulo 2, versículo 17, até o final do capítulo 13, o assunto ali vai ser a preocupação com os tessalonicenses. Esse é o assunto principal. O apóstolo Paulo vai demonstrar uma preocupação pessoal e também da equipe com aquele povo, certo? E aqui é mais uma forma do apóstolo Paulo defender o seu ministério, ok? Então, note como o apóstolo Paulo organiza o seu raciocínio de uma mente bem judaica. Ele primeiro defende os seus leitores, capítulo 1, depois ele defende a si mesmo, capítulo 2, final ali, versículos 13, 14 e 15, ele volta a defender, 14, 15, 16, volta a defender seus leitores, e agora então ele volta a defender o seu ministério ao demonstrar preocupação para com os tessalonicenses, ok? Então eu creio que nessa aula e na próxima aula nós conseguiremos ver até o final do capítulo 3, ok? Então, tendo feito toda essa recapitulação, vamos para o nosso texto aqui dessa aula. Versículos 17 do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 13. O texto começa, irmãos, aqui dizendo: ora, nós, irmãos. É bom que nós saibamos que essa palavrinha traduzida aqui por ora, na língua grega, na verdade, a ideia dela é de mas. É uma conjunção adversativa. E você tem um nós aqui que é enfático. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo mas nós. Então, se ele está usando uma conjunção adversativa, ele está então fazendo um contraste com que ou com quem. No caso, se é o nós, ele está fazendo um contraste com alguém. Lá no texto anterior, que nós vimos na última aula, o apóstolo Paulo estava falando dos perseguidores. Aqueles perseguidores que eram os mesmos que estavam denegrindo a imagem do apóstolo Paulo, certo? Que estavam avançando contra a igreja e prejudicando a imagem da equipe que fundou aquela igreja. Então o apóstolo Paulo vai voltar aqui a defender-se, certo? Por isso que ele começa, mas nós, ou seja, existe uma diferença entre estes que estão perseguindo vocês e nós. E qual é a grande diferença entre eles? A diferença principal é que o apóstolo Paulo e sua equipe, eles encaram os tessalonicenses com a mais alta estima, com o desejo de investir na vida deles, ok? Diferente daqueles falsos mestres que olhavam aquele povo com desejos gananciosos e interesseiros. Já o apóstolo Paulo e sua equipe olharam aquela igreja com olhos amorosos, como ele mesmo vai descrever aqui no final do capítulo 2. Como é que ele começa descrevendo isso? No versículos 17 e 18, aqui ele vai descrever isso mostrando o desejo que ele teve, não somente ele quanto a sua equipe, de estar com os tessalonicenses pessoalmente. Então ele diz, ora, mais nós, ou ora, nós, irmãos. Então ele fala orfanados, essa é uma palavra que só ocorre aqui no Novo Testamento, certo? E a ideia aqui da palavra orfanados, ela tem uma ideia passiva. Então o apóstolo Paulo, ele está querendo dar a ideia de que ele foi orfanado. Não é que
não é que ele se separou. Foi algo que foi colocado sobre ele, uma situação que foi imposta sobre ele. Então ele está querendo dizer que a separação dele com aquela igreja foi uma imposição, certo? Ele foi separado então da presença deles por força da circunstância. Só que ele foi separado da presença, não do coração. O que ele quer dizer com isso? Ele está querendo dizer que, embora ele estivesse longe na vista, eles estavam juntos mentalmente, em desejo, em interesse. Então, o coração nas Escrituras, geralmente, não tem tanto a ideia de sentimento, como é no século 21. Tem a ideia de decisão, certo? O coração é a fonte da decisão, das nossas decisões. Então, quando ele fala que estava distante da presença, mas não do coração, o que ele está querendo dizer é que ele estava distante geograficamente, mas não no interesse de estar ali, ok? Então, o interesse de Paulo em estar com eles, a decisão de Paulo de estar com eles, isso não foi separado. Aquilo permanecia. O desejo mútuo daquela igreja e do apóstolo Paulo de estarem juntos continuava firme. Por conta disso, ele se empenhava, ele e sua equipe, diligentemente, certo? Então, tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo. Então, note a ideia aqui do coração, certo? Mas não é desejo aqui, não tem a ideia de sentimento, ok? Mas de decisão. Então, eles queriam muito ver os tessalonicenses pessoalmente. E isso ele então continua no versículo 18, dizendo que eles quiseram ir até eles. E o apóstolo Paulo então usa aqui uma expressão que ele mesmo, não somente uma vez, mas 2 vezes. E a ideia aqui é que ele tentou várias vezes ir até os tessalonicenses, mas Satanás nos barrou o caminho. Essa é uma expressão interessante quando ele fala de Satanás, porque aqui tem uma conclusão teológica, expressa uma certa convicção teológica do apóstolo Paulo, muito importante para os nossos debates aí a respeito da soberania de Deus e da responsabilidade. Note que o apóstolo Paulo aqui está responsabilizando Satanás por ter barrado o seu caminho. Isso nós não sabemos a que ou a quem o apóstolo Paulo está se referindo aqui no versículo 18, ok? O que nós podemos perceber, porém, é que certamente o apóstolo Paulo entendia que o certo a ser feito era ele ter ido até os Tessalonicenses, até aquela igreja. E se aquilo não pôde acontecer, foi por meio de uma interferência claramente maligna, por meio de uma interrupção claramente maligna. Então veja que aqui o apóstolo Paulo fala, quando ele diz orfanados, ele coloca uma situação forçada sobre ele, para ele sair dali, e agora ele coloca uma outra situação forçada para ele não voltar. Então o apóstolo Paulo entende que existe um certo trabalho, uma certa atividade no campo espiritual, tentando impedir que ele retorne para Tessalônica para continuar o seu trabalho ali naquela igreja, certo? Então, o apóstolo Paulo vai entender que Deus é soberano, que Deus tem o controle de tudo. Claramente sim, ele ensina isso em outros textos. Mas, na sua perspectiva da realidade, quando algo impede que a obra de Deus avance, para o apóstolo Paulo, isso sempre é ação de Satanás, ok? Então, qual é a principal atividade de Satanás? A principal atividade de Satanás
é barrar o avanço da obra de Deus, ok? Então, como aquilo, o desejo dele voltar a Tessalônica era um desejo de avançar a obra de Deus na vida daquela igreja, e algo ou alguém estava impedindo eles, o apóstolo Paulo entendia que aquilo era obra de Satanás. Então, resumindo a ideia desses dois versículos iniciais, o que esses dois versículos estão enfatizando é que o apóstolo Paulo, diferentemente daqueles que estavam procurando o mal daquela igreja, daqueles que estavam dizendo que o apóstolo Paulo provavelmente havia abandonados, ele, contrário a essas pessoas, o apóstolo Paulo tinha desejo de estar com eles, ok? Então, ele explica aqui que ele só não estava com eles por força de circunstâncias movidas no campo espiritual, cujo o apóstolo Paulo não tinha controle sobre aquilo, ok? Então, isso mais uma vez demonstra o amor que o apóstolo Paulo tinha por eles. E como a gente tem sempre feito aqui, tirando alguma lição para os nossos ministérios, irmãos, é muito importante que você como pastor ou que você como missionário tenha interesse pelas pessoas e interesse em estar com as pessoas, certo? Isso é uma demonstração de amor, e isso é algo que não importa a cultura em que você esteja, você precisa saber as diferentes formas que as culturas manifestam de demonstração de interesse pelas pessoas, ok? Então o apóstolo Paulo apela a esse argumento do interesse de estar com eles, porque ele sabe que isso sempre demonstra amor. Então, quando a gente ama o nosso povo, nós vamos demonstrar interesse de estar no meio deles, ok? E o outro argumento que o apóstolo Paulo usa aqui no versículo 19, que na verdade é uma espécie de argumento, lembre-se disso, não apenas é uma espécie de argumento, mas como é uma demonstração de preocupação com os tessalonicenses, como o apóstolo Paulo encarava aquela igreja, certo? Como o apóstolo Paulo via aqueles irmãos na mais alta estima. Olha só os adjetivos, ou pelo menos os substantivos, que o apóstolo Paulo utiliza para descrever aquela igreja. Ele fala aqui que eles eram a sua esperança, alegria e coroa. E então no final ele diz que eles eram a sua glória e ou da equipe, no caso, alegria. Então veja aqui que ele faz uma pergunta retórica, certo? Duas perguntas retóricas aqui, que a ideia é que a resposta já é presumida. Então o apóstolo Paulo diz para eles: quem é isso? E a resposta é: vocês são isso. Então é como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: saibam agora como nós encaramos vocês. E eles a equipe missionária de Paulo encarava em primeiro lugar aquela igreja como esperança, certo? O que ele quer dizer com isso? Aquela igreja como sendo a esperança do apóstolo Paulo e da sua equipe, certo? A ideia de esperança, irmãos, sempre tem a ideia de algo que você deseja muito para o futuro. Então imagine que você está chegando em uma igreja, ou então chegou em uma igreja e o seu trabalho ali foi interrompido. Você mantém uma esperança em relação àquele trabalho. Você mantém uma expectativa em relação àquele trabalho para o futuro. Então, nos planos futuros do apóstolo Paulo, estava aquela igreja. Então, aquela igreja estava nos planos para o futuro do apóstolo Paulo. E que futuro era esse?
ele vai enfatizar depois que é a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo esperava algo daquela igreja para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, quando o apóstolo Paulo via a vinda de Cristo, não apenas havia aquele aspecto individual, certo? Que ele fala em outros textos da transformação e tudo mais, mas também existe um aspecto coletivo, de benefício a ser colhido em termos coletivos na vinda do Senhor Jesus Cristo, certo? Então a esperança de Paulo é que ele desfrutasse dos benefícios do trabalho naquela igreja na vinda do Senhor Jesus Cristo. É como se você olhasse para a sua igreja e cada vez que você trabalhasse na sua igreja, aumentasse ainda mais o desejo de desfrutar dos benefícios deste trabalho na glória celestial futura, quando o Senhor Jesus Cristo retornar, ok? Então é como se, quando Cristo retornar, você então poder sentir apenas a alegria, como ele mesmo fala aqui, certo? A esperança, a alegria e a coroa. Então tudo isso se refere a recompensas. A esperança da recompensa, a alegria da recompensa e a recompensa em si. Então aquela igreja era vista por Paulo e pela sua equipe como motivos de grande satisfação a ser desfrutada na vinda do Senhor Jesus Cristo, certo? Então, como ele conclui aqui no versículo 20, vocês são a nossa glória. A ideia da palavra glória aqui, irmãos, é que aquela igreja era um motivo para eles se exaltarem. Mas essa exaltação não é uma exaltação orgulhosa, não é uma exaltação pecaminosa. Porque o trabalho que foi feito ali foi o trabalho do Evangelho. Mas é aquela satisfação pessoal, aquela satisfação de desejo pessoal que não tem nenhum problema que você sinta. Vou dar um exemplo aqui. Um dos motivos que me levou a querer mudar de um ministério para um outro ministério no interior do Rio Grande do Sul é porque nessa região eu poderia começar um seminário nessa região. E uma das coisas que me motivava a isso era o fato de que no seminário que eu estudei havia a lembrança de grandes homens no passado, homens que deram a sua vida e foram até a região do interior do Ceará, uma região carente do Evangelho, para fundar igrejas e plantar seminários. E 70 anos depois já existe um bom grupo de igrejas, segunda, terceira, quarta geração de pastores formados, professores de segunda e terceira geração tomando conta daquele seminário. Então, tudo isso vai ser desfrutado plenamente quando o Senhor Jesus Cristo vier. É uma satisfação pessoal. Não você não está se satisfazendo em ter construído uma grande igreja, ou uma grande empresa, uma grande fortuna, por ter feito como o pregador lá no livro de Eclesiastes, que desfrutou todas. Não! Você está querendo desfrutar, você está querendo se satisfazer no trabalho da obra de Deus. Você está encontrando a sua satisfação naquilo que você pôde fazer para o avanço da obra de Deus. Então, quando você olha para a sua igreja, para o seu trabalho, para o investimento que você faz naqueles irmãos, e você pensa no legado que isso deixará para quando Cristo vier. Quando Cristo vier, você poderá ter a satisfação de saber que todo aquele trabalho que você fez não foi em vão e que todos aqueles ganhos para Cristo e firmados na fé que estão se apresentando diante de Cristo foi através do seu trabalho e da sua dedicação. Isso é um motivo justo
para uma exaltação futura na glória de Cristo. Então é isso que Paulo está dizendo para eles aqui. Que eles eram a grande recompensa do apóstolo Paulo. Que na verdade eles não eram meios para que Paulo alcançasse algum tipo de recompensa ainda nessa vida. Eles eram a grande recompensa, eles eram a grande coroa, certo? Então, a visão de Paulo e de sua equipe, daquela igreja, aquela visão elevada, era mais uma demonstração de grande preocupação com os Tessalonicenses e em defesa do ministério deles, ok, irmãos? Então, isso serve de aplicação para as nossas vidas, para que seja assim que nós encaremos o ministério que Deus nos dá. Nós precisamos ter uma visão mais escatológica do trabalho pastoral ou missionário. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós precisamos olhar para nossas igrejas que nós pastoreamos, igrejas que plantamos, ou qualquer coisa relacionada à obra de Deus. Precisamos olhar tudo isso não com os nossos olhos no aqui e agora, mas quando Cristo retornar, certo? Com o desejo da recompensa daquele dia, quando Cristo retornar. De você poder levar ou estar na presença de Cristo e ver aqueles que você ganhou para Cristo, aqueles que você discipulou, aqueles líderes que você treinou para ganhar mais almas para Cristo, aquele trabalho todo, aquelas pessoas todas em quem você investiu agora diante do Senhor Jesus Cristo, o honrando e o glorificando. Esse é um grande motivo de satisfação pessoal. Então busque isso para a sua vida, busque isso para o seu ministério e saiba que os crentes sobre os quais Deus colocou você, se você tem realmente esse desejo, essa visão a respeito deles, eles vão perceber isso. E isso vai contar muito em sua defesa, ok? Então vamos ficar por aqui, com esses 4 versículos. Na próxima aula, então, a gente vai para o capítulo 3 e vamos tentar ver, então, todo o capítulo 13 na próxima aula. Até a próxima aula, então, e fiquem com Deus.